Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Gente, o Corinthians virou uma dinamite. O Corinthians virou uma bomba atrás da outra. É impressionante. Ontem acabou o jogo contra o Goiás, aquela derrota horrorosa. E aí eu vi no final do jogo que eles estavam comentando que as meninas do futebol feminino e o técnico, Arthur Elias, tinha feito um post a respeito de respeitar as minas, a respeito de do que o clube é democrático, todas essas paradas que tá envolvendo tudo isso daí. Aí, na hora, eu já me perguntei, eu falei, pra que fazer um post desse agora? Pra quê? O que aconteceu? Jogaram gasolina na fogueira. Só que eu não quis falar nada ontem, gente. Ainda bem que eu não fiz isso. Por quê? Porque eu queria ver o contexto geral da história. Eu queria ver tudo o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo no Corinthians, gente, é o seguinte, lógico, a diretoria é horrorosa, a diretoria vem fazendo um péssimo trabalho, Duílio Monteiro Alves é um cara ridículo, nunca poderia ser presidente do Corinthians. Várias etapas tá vindo, né, de presidente ruim do Corinthians, né? Na minha opinião, o último presidente bom foi o André Sanches no primeiro mandato dele. No primeiro mandato dele, quando ele sobe o Corinthians da segunda divisão, ali ele estruturou o time. Depois que continuou essa corja, o mesmo grupinho, ficou uma merda. Todos que passaram, Roberto de Andrade, o outro lá, o que eu esqueci o nome também, o próprio Duílio, o André Sanches voltando, tudo uma porcaria. E o que acontece no Corinthians hoje, gente? O Corinthians está fazendo muito para acontecer isso. Então a mídia ama isso daí. A mídia ama. Por quê? Porque eu vejo até pelo meu canal aqui. O Corinthians ganha um jogo. Eu tenho visualizações, eu converso com bastante corintiano, muita gente gosta de me ver, comenta e tal. Mas o Corinthians perde o jogo. É tanto torcedor que não é corintiano, que gosta de ver o meu trabalho, que gosta de ver eu comentando, mas entra milhares de torcedores a mais do que quando o Corinthians ganha. Porque eles gostam de ver o bravo, eles gostam de ver eu comentando que o time tá péssimo, eles gostam de ver tudo isso daí. E a mídia ama isso daí. A mídia ama o Corinthians tá mal. E aí eles começam a implementar várias coisas. Como saiu hoje na hora do almoço, que o Cuca tinha pedido pra sair do Corinthians. Desmentido por ele depois. Falou que era mentira. Não dá pra saber, eu não coloco a mão no fogo também, viu, gente? Mas o que a mídia vai fazer agora é jogar gasolina na fogueira. Porque o Corinthians tá dando brecha, o Corinthians tá fazendo isso por causa de diretoria incompetente. Então, assim, aí teve esse negócio das meninas e eu não quis comentar ontem, eu falei, eu vou comentar amanhã no vídeo que eu vou fazer. Ainda bem que eu fiz isso. E, gente, cara, é um negócio tão desnecessário, são tantas coisas desnecessárias que estão acontecendo no Corinthians, porque eu não sei se vocês viram agora, teve toda essa repercussão, lógico, quando comentaram isso daí, falaram que era pro Cuca, diretamente pro Cuca, e todo mundo sabe que foi pro Cuca. Só que aí você vê que é tão bagunçado o Corinthians, que tá tão desestruturado, tá tão sem direção, tá tão sem comando, que foi começar o jogo do futebol feminino agora, e o treinador do Corinthians falou que não tinha nada a ver com o Cuca. A mensagem que elas mandaram, que as meninas mandaram e que ele mandou, não tinha nada a ver com o Cuca. Porque o Corinthians tem esse lema de respeito às minas sempre, que o Corinthians faz... Agora eu te pergunto, foi a hora certa de postar isso daí? Foi a hora certa de postar isso? Se não foi pro Cuca, foi a hora certa de postar isso daí? Foi com o aval do Duílio Monteiro Alves, esse banana, que ele deve ter concordado. Não, vamos postar. Vamos jogar gasolina na fogueira. Vamos explodir tudo. Pro cara vir hoje e falar pra todo mundo que não foi pro Cuca, nós não é trouxa, cara. O torcedor não é trouxa. Todo mundo sabe que foi pro Cuca. Isso daí, vergonhoso, cara. Se eu não me engano, ainda foi no minuto 87 do jogo. Vocês estão de brincadeira? Vocês acham que o torcedor é trouxa, velho? Aí você vê que não tem comando nenhum, gente. O time feminino, quem paga as contas das jogadoras é o presidente. O presidente, que contrata, que paga as contas, do treinador que paga as contas. E os caras jogam uma bomba contra o presidente, porque foi o presidente que contratou. Com pouquíssimo aval de muita gente, pouquíssimo. E eles fazem isso contra o presidente. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa que na minha empresa, meu chefe, fazer uma coisa que eu não gosto,
ali. E ao invés de eu ir falar com ele, não, eu postar alguma coisa na rede social falando dele, dando a entender que ele fez uma besteira. Cara, isso não me entra na cabeça, cara. Isso não me... Aí depois, hoje, vim falar isso daí, que o recado não foi pro Cuca? Não, deve ter sido pra minha mãe o recado. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. É fazer o torcedor de trouxa, velho. Todo mundo tá querendo fazer o torcedor e estão tirando casquinha. O Corinthians tá dando brecha, a mídia tá tirando casquinha. E, cara, eu não vejo esperança. É isso que tá me dando mais desespero. Porque muita gente não concordou com a contratação do Cuca, com isso e aquilo, mas, gente, tem gente torcendo contra o Corinthians. Tem torcedor torcendo pro Corinthians perder por causa do Cuca. Então, gente, na minha opinião, quem tá fazendo isso, para de torcer pro Corinthians pra sempre, cara. Você não ama esse clube. Você não ama esse clube. Você é um retardado que faz isso. Desculpa a palavra, cara. Cara, o Corinthians é acima de tudo, cara. Independente de quem tá no lugar, independente das ideologias. O Corinthians fez um manifesto, as torcidas organizadas fizeram um manifesto, democracia, que isso, aquilo, que eu já falei que eu não concordo em muita coisa, em prol do nosso presidente hoje, que eu fui contra. Eu fui contra, mas mesmo assim, eu não vou ficar... Cara, cada um tem sua opinião, só que eu acho que é desnecessário fazer essas coisas, dar atrito entre os próprios torcedores do Corinthians. O corintiano hoje... Ele tá brigando mais entre si, brigando não, discutindo mais entre si do que com outros torcedores. Olha que nível que o Corinthians chegou, gente. Olha que nível. O corintiano discutindo com o próprio corintiano ao invés de apoiar. E, gente, eu só peço uma coisa, velho. Por favor, pra quem for na Arena Corinthians, na quarta-feira, o Corinthians precisa de muito apoio. Muito apoio. O Corinthians está vindo de um péssimo resultado, de 0-2, entendeu? O Corinthians precisa de muito apoio, esses caras precisam jogar bola, o Cuca precisa fazer alguma coisa para dar certo nesse time, porque eu não quero que o Cuca saia, eu não quero que o treinador Cuca saia do Corinthians. Essa é a minha opinião, eu quero que ele tenha continuidade, eu quero que deixem ele trabalhar, que eu acho que a gente vai colher frutos com ele, porque ele é um treinador. Se mandar esse cara embora, igual muita gente tá querendo, não é muito, né? Mas a minoria aí tá querendo, quem que vai contratar? Me fala, quem que vai contratar? Aí vai voltar nas mesmices desses técnicos lixo. Entendeu? Então, assim, vocês já viram a entrevista coletiva dele ontem. O negócio é o seguinte, é inadmissível, cara. Ele parecia o torcedor corintiano. O sentimento dele é inadmissível jogar dessa maneira. Tem que mudar. E tem que mudar agora, pra quarta-feira, ele já falou. Cara, o treinador, infelizmente, ele não entra em campo. Os jogadores com o preparo físico que eles estão... Eu nem falei isso no vídeo ontem, gente. Pra quem não sabe, olha que negócio absurdo. A gente vai falando aqui, vai me vindo um monte de coisa na cabeça. Olha que negócio absurdo. O Goiás, gente, ele jogou pela Sul-Americana na quinta-feira à noite, lá no Peru. Eles chegaram em Goiás na sexta-feira por volta da 1h da manhã. Foram treinar à tarde, aquele treino regenerativo que não faz nada. No sábado fizeram um treino bem fraco e no domingo jogaram contra o Corinthians. E deram um baile de preparo físico. Um baile. O Goiás ontem atropelou o time do Corinthians no preparo. Não só no preparo físico, no jogo também. Mas no preparo físico ficou um negócio absurdo. Então o que acontece? A gente já sabe que o preparo físico do Corinthians está horrível. A gente já sabe que o time é envelhecido. Eu tenho certeza que se derem chance pro Cuca trabalhar, ele vai colocar os moleques pra jogar. Ele vai mudar isso daí. Ele vai colocar o Bidu na lateral esquerda, que tem que colocar o Fábio Santos. Não dá. Apesar de eu achar muito fraco esse lateral, mas o Fábio Santos já virou gagá, ele não consegue mais fazer nada. Ele vai colocar o Caetano no lugar do Gil. Ele vai deixar o Bruno Mendes. E o Fagner quando voltar também, porque a gente não tem outro lateral. Infelizmente a gente não tem outro lateral. Ele vai deixar uma zaga mais leve, mais jovem. Tudo bem que não tem muita experiência, porém vai ser mais rápida, porque esses caras lerdos não tem como. Ele vai começar a colocar mais Pedrinho, mais Barleta. Vai começar a fazer isso. Se o cara tiver chance de trabalhar, parem de ser burro. Então, gente, apoiem o Corinthians. Ele já está no Corinthians. Entendeu? Apoiem o Corinthians. Se ele sair do Corinthians, escutem o que eu tô falando. Vai ser pior. E quem for na Arena Corinthians na quarta-feira contra o Remo, nos 90 minutos, 100 minutos com os acréscimos,
por favor, apoia o time. Não vá gastar seu dinheiro, comprar seu ingresso pra ficar durante o jogo xingando o Cuca, pra ficar reclamando dele. Se você for fazer isso, fica na sua casa. Fica na sua casa, na frente da sua televisão, falando com ela. Se for pro estádio, 90, 100 minutos apoiando. Não passou, perdeu, aí você pode protestar. Mas nos 90 minutos é torcendo em prol do Corinthians. Chega desses negócios de ficar... porque o Corinthians é o time democrático. Porque o Corinthians é de todos o respeito... Gente, o Corinthians tá falando de todos os segmentos, menos de futebol, cara. A única coisa que é importante, pelo menos pra mim, cara, o que me deixa feliz, o que me dá alegria, é o time do Corinthians. Na parte social do país, essas coisas, eu vou fazer minha parte, mano. Eu vou fazer minha parte. Eu tenho meus segmentos, eu tenho minha ideia, eu tenho minhas coisas. Eu vou fazer minha parte. Mas eu não vou misturar com o Corinthians. O Corinthians eu torço, o Corinthians eu amo, de paixão. Eu não vou misturar isso daí. Isso é ridículo que estão fazendo. Misturar política com futebol. Misturar esses casos com futebol. Gente, chega. Vamos torcer pro Corinthians. Era esse o recado que eu queria dar, pessoal. Eu sou Corinthians, mano. Sou muito Corinthians. Sempre fui, velho. E sempre vou ser. Independente de quem estiver no clube. Independente de quem fazer o péssimo trabalho. Tá? Eu queria falar outra coisa também, gente. Olha, acabei de lembrar também. Eu já ia encerrar o vídeo, mas acabei de lembrar. As pessoas, elas são tão hipócritas nesse caso do Cuca, que no contexto da história geral, eu não sei se você lembra, se as pessoas pesquisaram, estudaram, foram ver a fundo o que aconteceu mesmo, mas nesse mesmo quarto que aconteceu tudo isso daí, o zagueiro Henrique, que jogou anos e anos no Corinthians, estava nesse quarto. E ninguém falou nada. Ele também foi processado, também foi julgado, e ninguém falou absolutamente nada. A mídia não falou absolutamente nada. O Cuca já treinou todos os times paulistas, já treinou Fluminense, já treinou Atlético Mineiro, já jogou no Internacional depois disso, já jogou no Grêmio. E nunca colocaram isso daí. Aí o Corinthians, porque é o Corinthians, né? Porque a repercussão vai ser alta, que isso, aquilo. Só que vocês não estão pensando no Corinthians. O que vocês vão pensar? O Cuca foi mandado embora. Nossa, que legal, da hora, agora a gente vai ficar sem treinador. Vai contratar quem? Vai contratar quem pra dirigir esse time do Corinthians? Sério, gente, tá difícil de ter esperança nesse ano de 2023. E eu falo uma coisa pra vocês e cravo. A única esperança do Corinthians em 2023 é se o Cuca ficar no trabalho. Se derem continuidade pra ele, porque ele é um bom treinador. Beleza, rapaziada? Era só isso aí que eu queria falar. Tamo junto, obrigado por tudo. Não esqueçam de deixar seu like, é muito importante pra mim. Lógico, se vocês curtirem o vídeo, né? Se vocês não curtirem, não precisa dar like, não. Só não dá dislike também pra não, não afetar aqui, tá? Compartilhem o vídeo aí, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor eu vou conseguir transmitir minha voz aí pra vocês. Eu tô vendo que tá sendo muito bacana. Os comentários, eu leio os comentários de todo mundo, tá muito da hora. É nóis. E os antes também podem vir aqui comentar, pode dar risada da situação que a gente tá, porque nós mesmos, não torcedor, tá? O Corinthians, o clube, diretoria, eles mesmos que plantaram isso. Agora, infelizmente, nós temos que colher. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians sempre.